pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, bom, eu vou adiantar o assunto que eu estudo há pouco tempo, não é? Tenho me dedicado ao estudo da psicologia analítica, psicologia junguiana, e tenho me encantado com as reflexões psicanalíticas do Jung. E hoje eu estava fazendo meus estudos e me deparei com alguns conceitos de persona, sombra, e tive essa vontade de compartilhar com vocês. Então, qualquer erro de precisão, alguma coisa, vocês me desculpem, pois eu ainda estou aprendendo. A minha área é filosofia, mas hoje eu me interessei, quer dizer, mas atualmente também tenho me interessado pela psicologia, sobretudo a psicologia analítica. Então, eu inicio essa fala já deixando... Olá pessoal, boa noite. Vocês me desculpem, a ligação terminei apertando aqui no encerrar sem querer e aproveitei e peguei aqui o fone que eu havia esquecido. Bom, primeiro, boa noite a todos. Como eu havia dito, vocês desculpem algum erro de precisão, não é algo que eu estou estudando há pouco tempo, mas me interessei, acho que é uma conversa pertinente, né, ao momento que nós estamos vivendo. Então, boa noite Rafaela, Sabrina, Lucas. Então vamos, Tayane. Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Então tá. Então foi algo feito bem às pressas, né? Eu pensei em fazer isso, está com 2 horas. Então, mais uma vez, perdoem os possíveis erros de imprecisão. Então, vamos começar entendendo o que é persona no debate da psicologia junguiana. A persona, essa palavra, ela advém do grego, né? Que eram as várias máscaras que os personagens utilizavam, que os atores utilizavam nas peças, né? Então, às vezes, o mesmo ator ele usava várias máscaras, interpretava vários personagens diferentes, só trocava a máscara na mesma peça. Então, a persona, para começo de conversa, o Jung pega esse conceito grego e traz, né, para a sua psicologia, identificando a persona como as várias máscaras que nós temos que usar durante a nossa vida. É engraçado que possa-se pensar assim, mas essa pessoa é muito mascarada, né? Nós usamos muito essa expressão. Mas não é nesse sentido que ele está falando. Na verdade, a persona é uma coisa boa. Essas máscaras são coisas boas que nós usamos. Pois elas são no sentido de como é que por exemplo, nós somos crianças. E desde muito pequenos, desde a mais tenra idade, nós conseguimos perceber as crianças pequenas, elas conseguem perceber como agradam seus pais, não é? Então elas aos poucos vão imitando os trejeitos que agradam os seus pais, e conforme vão crescendo elas vão percebendo também como os irritam. Conforme nós vamos amadurecendo em sociedade, nós vamos assumindo várias máscaras. Então eu sou professor, dentro da sala de aula, né, seja uma turma EAD, seja uma turma presencial, eu tenho a persona do professor, não é? Que é diferente da minha persona quando estou em contato com os meus pais, por exemplo, que ali eu assumo a persona do filho. Ou quando eu estou em qualquer posição social, não é? Seja do filho, seja do pai, seja do marido, seja da esposa, seja do amigo.
Então, há de se esperar uma espécie de comportamento para cada tipo de interação social que nós temos. Então, nesse sentido, a persona, as máscaras que nós utilizamos durante a nossa vida, elas são boas, elas não são coisas ruins. Qual que é o problema da persona? Bom, então vamos iniciar. O primeiro problema da persona, e hoje nós estamos em uma sociedade que assume muito esse tipo de persona, é a obrigação da alegria contínua. Então, na sociedade que nós estamos, é uma sociedade que vende que o sujeito tem que estar alegre a todo tempo. Então, ele tem que estar rindo, ele tem que estar brincando, ele tem que estar sempre com aquele... Ele sempre está bem. E qual é o problema disso? Isso é irreal. Não é? É humanamente impossível que um sujeito esteja bem o tempo todo. Então, quando uma sociedade se volta totalmente para um único tipo de persona, por assim dizer, ela vai causar no sujeito, porque pode ter certeza, por trás daquela pessoa que você está vendo ali muito alegre, que ela sempre está brincando, ela nunca está triste, ela é sempre amiga de todo mundo, ela é sempre bem com todo mundo, como é o caso, pois é, Edu. Inclusive, dá boa noite aí ao meu amigo Eduardo, né, meu colega aí da UFG. E é exatamente isso. As redes sociais, elas nos obrigam, não é, a estarmos sempre bem. Então você é sempre uma pessoa muito genial, você é sempre uma pessoa muito bondosa, você é sempre uma pessoa que está sempre alegre e sempre divertida, e tudo que você faz é genial, é engraçado, e isso é fingimento, não é? Isso não existe. De modo que, exatamente, Mainar, a persona, ela seria então essas máscaras, seriam então essas várias máscaras que o ego se utiliza para se mostrar em sociedade. Que, como eu disse no início, não há problema. Na verdade, é importante que nós tenhamos várias personas. O problema é quando você encarna uma. Isso me faz lembrar lá o conto O Espelho, do Machado de Assis. Não sei se vocês lembram, quando Jacobina, né, que é um homem de 40 e poucos anos de idade, ele é nomeado alferes, né, da Guarda Nacional, e agora ele não era mais chamado pelo seu nome, ele era chamado de alferes. Então ele era chamado pela sua profissão, pelo cargo que ele ocupara. De modo que, certa vez, ele passa em frente a um espelho e vê que está sem a farda. E aí ele toma um susto e corre para vestir a farda, porque ele é o alferes, né? Ele deixa de ser o ser humano, e se torna o alferes. É como o sujeito que é médico e ele agora é o doutor ou a doutora fulano de tal, 24 horas por dia, não é? Ou eu, por exemplo, sou professor. É como se eu agisse de modo professoral da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Então eu sou Eduardo, eu não sou mais Eduardo, eu sou o professor, né? Então, essa falta de repertório, por assim dizer, que é muito comum na nossa época, faz com que então as pessoas assumam uma, duas personas durante a sua vida, não tem repertório, né? não se conhecem, assumem a sua profissão como se a sua profissão fosse elas mesmas, e começam então a encarnar esse personagem a todo tempo, se tornando então uma pessoa problemática, uma pessoa chata, uma pessoa que só tem o mesmo assunto, só consegue falar da mesma coisa o tempo todo, não é? Então uma pessoa aí, como eu disse, sem repertório. E o antagônico da sombra, já falei o nome, o antagônico da persona, como o Mainar falou aqui, né? Então a persona, ela seria utilizada pelo ego. E o antagônico da persona seria a sombra. A sombra, ela seria então aquele desejo sombrio, né? Que nos faz agir de várias formas,
que não temos como eu posso dizer, que não temos consciência, e quando nós percebemos, aquilo já foi feito, não é? Então é o que nós chamamos de atos falhos, por exemplo. Então, ao passo que a persona, ela é essa máscara que eu quero mostrar para a sociedade, a sombra, ela age no nosso subconsciente. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem compulsão alimentar, né? Se você perguntar para ela se ela queria ser assim ou por que ela faz isso, ela não sabe explicar. No entanto, ela faz. É como o sujeito que é workaholic, né? Ele trabalha, ele não vê o filho crescer, ele quase não fala com a sua mulher, ele praticamente não tem amigos, mas ele age dessa forma compulsiva inconscientemente. Ele não se conhece. Então, a sombra, ela seria o antagonista da persona. Digamos assim, esse pessoal que é muito metido a santo, que fica colocando o dedo na cara dos outros a todo tempo. O problema é sempre os outros. O problema é sempre os outros. Nunca sou eu. Eu nunca estou errado. Não é? Errado é sempre os outros. Como diz o Ariano Suassuna, né? Existem dois tipos de pessoas, as que concordam comigo e as que estão erradas. Então, quer dizer, esse tipo de atitude, ela é típica da sombra. Eu vou explicar um pouco mais o que é a sombra, porque é importante para entender a mensagem que eu quero passar. A sombra, portanto, é aquele médico, né, que é super humanitário, que é super bonzinho, que trabalha para o Greenpeace, que trabalha para, faz trabalho social, ele é lindo, maravilhoso, mas ele, por não se conhecer, ele esconde, digamos assim, o médico louco que habita dentro dele. Então, como a sombra é essa coisa grotesca, é essa coisa feia que todos nós temos, não é? Relembremos aí de Santo Agostinho, que mostra essa miséria humana que só pode ser limpa, não é? Só pode ser limpada através da graça. Como eu escondo de mim esse lado mal e só reconheço o meu lado bonitinho, o lado das redes sociais, o médico, o advogado, a pessoa super religiosa, a pessoa super bondosa, e nego o meu lado mal, eu começo a projetar nos outros o que há de errado em mim. Então, diz o Jung, cada vez que eu vejo, cada vez que eu me incomodo com uma pessoa, me incomodo muito com uma pessoa, na verdade eu estou incomodado comigo mesmo. Cada vez que eu começo a julgar muito uma pessoa, na verdade eu estou me julgando. Só que, como eu não me conheço, como eu anulo esse meu lado sombra, o que acontece é, eu começo a me recalcar. E essa sombra, pelo fato de eu negá-la, pelo fato de eu evitar conhecê-la, ela não vai ser menos ativa. Pelo contrário, ela vai agir muito mais. Porque tudo aquilo que não há consciência vai ser infinitamente mais forte. Não é? A liberdade e a consciência são coisas que andam ligadas. Né? Então, não adianta, portanto, simplesmente o sujeito ignorar a sua sombra. Né? Todos nós temos nossas sombras e elas atrapalham a nossa vida e a vida das pessoas que convivem conosco. Então, você é uma pessoa muito grosseira, ou eu sou uma pessoa muito grosseira, porque isso serve para todos nós. O que é que naturalmente nós vemos? As pessoas dizem, não, isso aí é meu jeito. Não, isso não é o seu jeito. Você é grosso, mas você não quer trabalhar isso, porque você não admite isso para você. Então, você é uma pessoa mal educada. Não, mas isso é meu jeito, goste de mim quem quiser. Não, não é assim. Não é verdade? Então, a sombra,
ela vem nos trazer tudo aquilo, segundo Jung, ela vem nos mostrar tudo aquilo que nós não queremos ver. Né? Ela é o diabo que habita dentro de nós. Né? Diabolos, aquele que vem para repartir. Professor... Eu só não entendi aqui. Professor, quando a amartia é deliberada, não podemos dizer que a sombra... Eu não entendi, só se você puder escrever de novo. Então veja. Então tá. Eu não posso fugir da minha sombra, porque ela é algo que faz parte de mim. Enquanto você escreve, eu vou continuar. Ela é algo que faz parte de mim. Não há possibilidade também de você amputar a sua sombra. Então o que é que você faz? Veja, tudo aquilo, eu quero deixar a minha mensagem principal dessa live improvisada, é o seguinte: só a consciência, só a liberdade com consciência. Então, tudo aquilo que está na minha consciência, eu tenho controle. Tudo aquilo que não está sob o domínio da minha consciência, né, todos esses impulsos, eles irão repercutir nas minhas ações, no meu modo de agir, no meu modo de falar, no meu modo de pensar, sem que eu tenha controle sobre eles, porque eu não os conheço. Né? Então, tá, quando escolhemos o erro ou o pecado, deliberadamente não podemos dizer que a sombra seja subconsciente, não? Eu acho que ainda é algo mais particular, sabe, Rodrigo? Porque nós temos que ver o caso. Por que a pessoa escolheu esse mal? Porque é o caso, por exemplo, da pessoa que tem compulsão alimentar. Ela foi lá comer porque ela quis. Né? Ninguém obrigou ela a comer feito um desesperado. Ou um workaholic, né? Que é um mal comum da nossa época. Mas essas pessoas sabem por que estão fazendo isso? Ou elas fazem simplesmente porque ligaram o piloto automático das suas vidas? Então, sabe aquela frase que fala assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Pois bem, essa é a sombra. Então, quando você vê uma pessoa que está sempre falando mal dos outros, que tudo está errado, que nada presta, que todo mundo está errado, só ela é boa, só ela é uma santa, e ela é muito boazinha, e ela não vê mal em nada, e ela tem quase que uma auréola em cima da sua cabeça, mas todo mundo é malvado, essa pessoa ela é um caso típico de quem não se conhece. Porque se eu olhar para mim 10 minutos com o mínimo de seriedade, eu vou ver a miséria que eu sou. Né? Eu ou qualquer um aqui. Então, o modo, digamos assim, de combatermos, não seria combater, mas como então evitar o perigo, né? Os danos da sombra. Os danos da sombra. Não é? Vem a partir dessa necessidade urgente do autoconhecimento. Né? Do contrário, o sujeito encarnará uma determinada persona, como eu falei no início, das tantas que nós podemos assumir, e negando os seus verdadeiros defeitos de si próprio, ele começa a projetar nos outros os defeitos da sua própria sombra. Não é? Então, aqui nós chegamos a um conceito fundamental do pensamento junguiano, que é quando o sujeito, por falta de autoconhecimento, por negar de si mesmo o seu inferno pessoal, começa, como eu já falei, não é, a projetar nos outros o seu próprio mal. Então, sempre que uma pessoa nos incomoda muito, não é? Só de ver assim, quando a gente fala, o meu santo não bateu com o santo dessa pessoa, não é? Só porque você olhou e viu algum trejeito nela que não lhe agradou.
pode ter certeza que algo naquela pessoa que te incomoda é a sua sombra apontando o seu problema. Algo que está em você e você não reconhece. Não é? Então, vocês percebem a inversão das coisas? E numa sociedade extremamente polarizada como a nossa, isso é muito comum. Não é? O problema é sempre do outro. Não é? Então, exatamente, Elaine. Exatamente. Né? Porque aí qual é a causa dessa ansiedade? Né? Por que essa pessoa está tão ansiosa? Então o trabalho do analista, por exemplo, né, da psicologia analítica, por exemplo, da psicologia junguiana, é exatamente isso. Através da análise, ajudar o sujeito a se conhecer e, ao se conhecer, compreender a causa desses atos falhos, né, dessas atitudes compulsórias que não têm explicação genética, mas psicológica. Então, muito interessante a sua pergunta. Então, veja, ser uma boa pessoa não tem nada a ver com você ser bonzinho, né, no sentido de nunca estar triste, de nunca estar de mau humor, de estar sempre sorrindo. Não, porque a vida não é assim, a vida real não é assim. A vida real é exatamente essa coisa, chuva e sol, né? Uma hora faz frio, outra hora faz calor. Não há possibilidade de uma pessoa estar sempre bem. Quando uma pessoa está sempre bem, ela está ocupando uma persona fixa. Ela viu uma das várias personas que ela tem, que pode então agradar a sociedade, se segura nessa persona e cria então para si um teto de vidro muito fino, que qualquer um com uma pedrinha quebra. E enquanto eu me vejo, eu nunca conheci um santo, né? Eu nunca vi na história dos santos algum santo que se dizia santo. Né? Todos os santos, que pelo menos as histórias que eu li, eles sempre diziam que eram miseráveis e que não mereciam ir para o céu e que só a graça de Deus é que... Então, assim, quando o sujeito se vê muito bondoso e acha que todo mundo está com inveja dele, que todo mundo gostaria de ser ele está com um problema muito sério. Ele não se conhece, ele não conhece a sua miséria. Não é? Então, ser uma boa pessoa não é ser uma boa pessoa para si, não é? Ou para 2 ou 3 que convivem comigo. Ou você é bom e tem consciência das suas mazelas, ou você é só um hipócrita. Aceitar esse lado sombrio é também reconhecer que há uma dimensão impura. Por exemplo, a natureza é violenta, mas algumas pessoas não aceitam essa violência. Exatamente, perfeito. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Nossa, eu estou encantado com a psicologia junguiana, não é? Tá sendo aí mais uma persona que eu estou adquirindo, não é? Mais uma máscara, quer dizer, como professor, como filho, como amigo, como religioso, mas agora também, né, iniciando o estudo na psicanálise, né, em breve poderei trabalhar com isso, né, iniciei agora há pouco. Então, quer dizer, tanto mais você vai tendo consciência, olha aí que legal, o Mainar conseguiu me trazer uma reflexão muito boa. Quanto mais você vai tendo consciência das várias personas que você pode ocupar, ou melhor, das várias personas, das várias máscaras que você usa, né? Ou seja, cada vez que você traz um pedaço, por assim dizer, do seu subconsciente à luz da consciência, você é mais livre. Porque agora você está agindo de modo consciente e não mais escravo das suas pulsões. Percebe? Então,
a nossa psique, né, que pode ser traduzida como alma, né, o nosso inconsciente, ele é um universo. Ele é um universo. É por isso que sem autoconhecimento não há possibilidade de desenvolvimento real. A live vai ficar gravada e vai ficar no nosso canal do YouTube. Eu peço, por favor, que todos se inscrevam lá no YouTube, ativem o sino, né, para receberem os vídeos novos. Então, voltando aqui. Então, por mais que nós tentemos ignorar a nossa sombra, fingir que ela não existe, por exemplo, ela sempre agirá em nossa vida. E enquanto o sujeito não tem consciência dos seus próprios defeitos, ele nunca será livre. Ele nunca será livre, pois sempre agirá a partir de impulsos que o governam e ele desconhece. Ou seja, quando nós ganhamos consciência, quando nós voltamos para o conhece-te a ti mesmo, veja que civilização, que povo, não é maravilhoso, eram os gregos. Né? Quer dizer, na porta do oráculo de Delfos estava, conhece-te a ti mesmo. E isso, perfeito, vamos chegar na catarse agora com o Peter Pan. Então veja, quando nós... Veja que povo maravilhoso eram os gregos. Né? Quer dizer, na entrada do oráculo de Delfos tinha conhece-te a ti mesmo. Então esse conhecer-se a si mesmo continua, era, é e será sempre a base de toda a liberdade, da verdadeira liberdade, que é sobretudo interior da humanidade. Ora, vamos falar um pouco do Peter Pan. Eu acho que vocês viram lá o desenho, né, do cartaz e falam, o que é que o Peter Pan tem a ver com isso? Gente, vocês lembram? Veja como esses desenhos eles nos trazem vários insights. Vocês lembram daquele episódio que o Peter Pan ele perde a sua sombra e aí ele fica todo triste, ele não consegue voar, ele não consegue fazer nada, né? Ele fica mal. E tão logo ele consegue recuperar a sua sombra, tão logo ele volta a se integrar, como a Fê Piotto falou, a sua sombra, ele volta a voar. Então veja, ele não negou a sua sombra. Na verdade, enquanto ele estava separado, desconhecido da sua sombra, ele não estava bem. Ele estava mal. Tão logo ele integrou a sua sombra a si, ele conseguiu voar. Ele conseguiu vir ao mundo real. Então ele sai desse mundo infantil, desse mundo triste, desse mundo de aparências, e entra e se torna mais si. Né? Lembrando aí essa obra maravilhosa do Louis Lavelle, né? A consciência de si. Então, toda a base da libertação humana, ela se dá a partir desse autoconhecimento, de modo que sem esse autoconhecimento nós nos tornamos a bandeira política que nós defendemos, a profissão que nós ocupamos, né? Nós temos tudo, menos liberdade. Então, bom, basicamente era isso, né? Que isso aqui é um resumo de algo que eu comecei a estudar há pouquíssimo tempo, então peço perdão aos eventuais erros de precisão, mas basicamente é isso, né? Então, tanto mais o sujeito, quando eu vejo hoje uma pessoa assim, sabe, muito certa de si, que todo mundo tá mal, todo mundo tá errado, só ele é um santo, só ele é maravilhoso, só ele é bom, sabe? E muito assim, muito magoadinho, né? Se magoa por tudo,
fica triste por tudo, é muito santo, sabe? É aquela coisa assim, aquela propaganda de margarina, eu corro, porque com certeza há um diabinho ali dentro, pronto para se mostrar. E como nós temos essa tendência natural a escondermos de nós mesmos as nossas misérias, basta que uma pessoa mostre uma pontinha de erro que enlouquecemos. Então, é importante sair do automático. Saiamos do automático. Saiamos desse mundo de meramente redes sociais e fotos e impressões sem substância. Tudo isso aqui é muito bom para nos comunicarmos, para aprendermos, mas quando o sujeito encarna essa persona, não é, como falei no início, da hora que acorda, da hora que vai dormir, ele se desumaniza. Se puder, fale um pouco sobre a linguagem nesse processo, saber dar nome aos sentimentos, saber se expressar, como isso é importante no autoconhecimento. Isso aqui eu acho que já daria uma outra live, né? Por exemplo, o Jung vai falar sobre os tipos de personalidade. Eu acho muito interessante essa discussão, embora eu esteja aprendendo. Ainda não me sinto apto para falar. Mas a linguagem, né, falando aí via de regra, a linguagem ela é fundamental, visto que o ser humano ele trabalha a partir de símbolos. Né? Então o ser humano ele é um ser simbólico, um animal simbólico. Tudo aquilo que eu não sei falar, já diria o Aristóteles, se eu estudo uma coisa e eu não sei explicar o que eu estudei, é porque eu não entendi. Porque tudo aquilo que eu entendo, de fato, eu sei falar de alguma forma. Não é mesmo assim como eu estou falando aqui agora. Não é uma fala tão rebuscada, mas eu consigo passar a mensagem do que eu quero dizer. Então significa, no mínimo, que eu tive uma compreensão parcial do que eu estudei. Agora, quando você lê um livro, por exemplo, e você não consegue comentar sobre ele, no nosso curso, no Anamnese, Fepioto, eu peço isso a todos os meus alunos, né? Os que estão aí assistindo agora, eles sabem disso. Eu peço que ao final de cada obra que nós estudemos, eu peço que eles façam uma pequena resenha de 3 a 5 páginas, não mais que isso, e me enviem. E evitando copiar o livro, citar o livro, mas sim com suas palavras. Porque dessa forma eu vou conseguir compreender até onde eles estão, até onde eles entenderam. Não é? Então, a formação do imaginário, tanto no sentido do conceito da frase quanto a página, né, tem um papel fundamental nesse conhecimento de si. Veja, no início da live eu citei O Espelho, do Machado de Assis. Então, quer dizer, uma obra de literatura. Do meio para o fim da live eu citei o Peter Pan. Essas obras, não é, quando traduzidas enquanto símbolos, que é o que o Jung faz, elas são ferramentas que nos ajudam a nos conhecer. Sobretudo as tragédias gregas, os deuses gregos. Né? O Jung ele tem um trabalho sobre os deuses gregos, por exemplo. Né? Então, o que é Eros? O que é o Apolíneo e o Dionisíaco, por exemplo, que vai falar o Nietzsche? A gente está falando ali de 2 princípios, de 2 arquétipos. Então, visto que o nosso tempo de vida é um tempo muito curto, e não dá para que um ser humano, no seu tempo de vida, consiga se deparar com todas as condições, com todas as situações possíveis de um ser humano, recorrer à literatura, à filosofia, é fundamental para que então tenhamos ferramentas para utilizarmos durante a nossa meditação.
Nesse sentido, o trabalho dos analistas ele é importante, pelo menos no início, para dar ferramentas ao sujeito, ao analisado, para se conhecer. E tão logo ele se aproprie dessas ferramentas e consiga estabelecer um contato direto de si consigo mesmo, né? Pare de viver então a partir de uma imaginação de si, né? De um personagem de si mesmo, ele estará apto para esse processo final da obra junguiana, que ele vai chamar de individuação. Então é isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Espero que vocês tenham gostado. Foi algo bem de última hora. Não olhar para nossas sombras nos leva a ir criando camadas de máscaras para nos posicionarmos no mundo como meios de defesa, porque em algum grau sabemos que estamos mais distantes do só ideal. Sim. Pois é, Renan. Vocês lembrem que na Divina Comédia, Dante, antes de subir aos céus, ele começa pelos infernos. Ele começa de baixo para cima. Então, reconhecer esse demônio, reconhecer esse diabolos que habita dentro de cada um de nós é fundamental para nos colocarmos no mundo. Não sermos levados por uma corrente cada vez mais irracional de impulsos internos e externos. Então, quinta-feira agora vai ter a parte 2 do... Quinta-feira agora vai ter a live com a professora Larissa, não é? A parte 2 da obra A Rebelião das Massas. Espero que vocês estejam aqui, vai ser muito bom. Vai ser uma continuação, né, da live que nós fizemos. E espero em breve falar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. A live vai ficar aqui no IGTV. Eu acho que por 24 horas, mas parece que agora tá ficando mais tempo. Mas de toda forma irá para o YouTube. Então vocês se inscrevam lá, o Projeto Anamnese, e até quinta-feira. Obrigado.